O Flamengo não precisa lidar hoje, a situação do Flamengo é tão boa que ele não precisa pensar no Alan, nem negócio usando o Alan. Ele está usando agora para conversar com o São Paulo, porque é o São Paulo que quer também. Mas o Flamengo, se o São Paulo abrir brecha, ele pode chegar lá e pum, eu quero o Marcos Antônio e está aqui, né? Vai caber ao São Paulo. Só que é a mesma história do Caio Jorge. O Marcos Antônio hoje é um jogador fundamental para o São Paulo. Você perde um cara como esse, dificilmente você vai achar outro jogador, e aí não é uma questão de grana, de valor, é de encaixe realmente de jogador no que significa o São Paulo hoje, na grana que o São Paulo tem para gastar. São 4 zagueiraços e um jovem para ser trabalhado. O João Vitor. O projeto é perfeito, a ideia de montagem de elenco do Flamengo, o Felipe já falou sobre isso, é de ter 2 grandes jogadores por posição. Você ter sempre 2 caras disputando posição em alto nível e não dar segurança para nenhum deles. Essa é a ideia do Flamengo para a temporada. O Flamengo tem estadual, Copa do Brasil, Libertadores. Vai jogar todo mundo. Copa Sul-Americana, não é isso? Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. Vai ter espaço para todo mundo jogar. Existem as suspensões, infelizmente lesões. Tomara que ninguém tenha nenhuma lesão grave, mas de vez em quando fica fora 1, 2 jogos. E vai ter espaço para o Vitão jogar, mas a princípio ele chega para esperar uma oportunidade, penso eu. Tá aí, então, a gente mostrou então as opções da zaga e agora tem realmente um jogador muito importante para compor esse elenco. Então, se fazia falta essa figura, né? Já tinha o Danilo, mas se em algum momento fez falta esse elemento, agora não falta mais, de fato. E como o Vitão era um cara muito visado no mercado, todo mundo queria Vitão, né? O Cruzeiro levou isso a sério, quase fechou, várias equipes tentaram e sondaram o Internacional, é um cara com mercado para o que você imaginar. Ele acabou sendo também mais uma prova de força do Flamengo no mercado, né? O Flamengo não conseguiu fazer isso valer com o Caio Jorge, pelo menos não até agora, mas acho que não vai rolar mesmo, porque o Cruzeiro não faz por menos e não vai abrir mão pelo que se sabe do Caio Jorge. Então, mas o Vitão foi uma prova de força do Flamengo no mercado, mais uma delas. E o Flamengo promete outras, né? Ainda mais brigando com o Cruzeiro, né? Pelo mesmo jogador, é uma prova de força mesmo. Do clube, do projeto esportivo e da grana. Da grana. Mas o Vitão, obviamente, chega para brigar por posição, para esperar. Não quer dizer que no meio da temporada ele não consiga. É mais difícil, como eu disse. É um time consolidado, são jogadores. O próprio Léo Pereira, por exemplo, lembra dele antes no Atlético Paranaense, depois ele chega no Flamengo, tem uma boa fase, tem uma fase de instabilidade. Começa muito mal. De críticas, mas acaba se consolidando e hoje é inquestionável. Concorda? Eu tô falando. Sim, não é. É assim, então é normal. O Léo teve que brigar também em algum momento. Ele não chega como porque quando ele foi contratado ainda tinha o Fabrício, né? Tinha o Fabrício Bruno. Sim, o Fabrício Bruno. É verdade. Então ele vai chegar, ele é jovem, eu acho muito boa a contratação, é muito bom zagueiro, muito bom jogador. Não quer dizer que no meio da temporada ele não consiga virar titular, mas vai ter que remar muito. Agora, prova de força também, e você que é a nossa maga das informações de contratação e gostei dessa, maga das informações. Marcos Antônio é uma pedrada bonita do Flamengo no mercado também. É outro que não chega para ser titular, chega para compor elenco. É um jogador que no São Paulo é fundamental, mas é o Flamengo, de novo, botando asas no mercado, né? Mas então, essa é uma coisa interessante, porque a gente tem comentado há alguns dias, né, do interesse do São Paulo no Alan, que é um volante que não tem sido utilizado pelo Felipe Luiz, quer ganhar mais minutos. Só que o Alan custou caro ao Flamengo também. Não só na transação, pelos direitos econômicos dele, mas tem um salário mais alto e tal. E aí o São Paulo fez uma proposta pelo Alan, mas o São Paulo tem feito propostas humildes, né? Olha, você quer me emprestar esse jogador sem custo, já que você não está utilizando, né? A gente pode valorizá-lo aqui. Então, assim, poderia até ser interessante para o Flamengo essa configuração. A resposta que eu tive do Flamengo hoje de manhã é que não é interessante assim. E vai muito em cima do que o Abel acabou de falar. Não preciso, eu tenho dinheiro, eu posso pensar numa coisa melhor. Não estou desesperado para vender ninguém. Então, o Flamengo consegue se posicionar no mercado também, neste caso e em outros cenários também. Olha, esse negócio não me interessa.
Bom, se você precisa, não digo se livrar do jogador, não é isso, mas se você precisa, se é interessante dar espaço para o jogador até se valorizar, eventualmente receber uma proposta ou emprestar para o São Paulo com uma cláusula de obrigação de compra, não seria interessante? Eu, olhando de fora aqui, acho interessante. O Flamengo não achou. E aí, o que o Flamengo fez de contrapartida? São Paulo, olha só, eu quero o Marcos Antônio e te dou ainda mais um valor em dinheiro. Alan. É só o Marcos Antônio? E mais um dinheiro. São Paulo já está com problema, vai perder um dos seus principais jogadores. Então, São Paulo está comprando o Marcos Antônio. Então, o São Paulo pelo menos tem essa garantia de que ele não vai sair... nem teria como sair de graça, porque o São Paulo tinha obrigação de comprar, enfim. Mas está comprando por 27 milhões parcelado, em 4 anos, né? Eu sempre disse, o fato do São Paulo estar comprando não quer dizer que ele vai permanecer. Aí tem a ver com o que o São Paulo vai priorizar agora. Você tem um jogador caro que você se comprometeu a pagar em 4 anos. Mas é um jogador muito importante. Talvez o jogador mais importante do São Paulo hoje, né? Que chegou até a seleção brasileira. O Flamengo quer. O Flamengo não é bobo. Fala, eu quero. O Flamengo tem que negociar com o São Paulo ou com a Lazio? Agora com o São Paulo, né? Não tem mais Lazio. Não tem nada de Lazio? Não, porque o São Paulo acertou a compra com a Lazio. Eu vou pagar vocês, porque o empréstimo tinha obrigação de compra. Então, o São Paulo exerceu esse direito. Então, o São Paulo está protegido. Uhum. Não é mais prioridade. Ele já comprou. Tem garantia. Tem. Então, estou comprando o Lino aqui por 4 milhões. É caro, hein? Não, 4 não. Põe a mão 100 no milhões. bolso. 100 Vai comprar milhões. Um Lino, põe a mão no bolso. Isso é meu. Eu vou pagar em 4 anos, 10. Agora tem que falar comigo, se alguém quiser. Entendeu? Então, assim, não tem mais Lazio. Não tem mais Lazio. Tá. Não tem mais Lazio. Então, o São Paulo é dono agora, a não ser que o São Paulo atrase as parcelas. O Flamengo. Mas isso é para setembro, só a primeira parcela. Então, não é um problema para agora, você entende? O Flamengo investiu perto de 8 milhões de euros. Uns 35, né? Em reais, dá isso? Na época talvez. E a ideia agora é ter um jogador que valeria a metade do Alan, mas hoje no mercado vale o dobro do Alan. Então, o Flamengo não precisa lidar hoje, a situação do Flamengo é tão boa que ele não precisa pensar no Alan, nem negócio usando o Alan. Ele está usando agora para conversar com o São Paulo, porque é o São Paulo que quer também. Mas o Flamengo, se o São Paulo abrir brecha, ele pode chegar lá e, eu quero o Marcos Antônio e está aqui, né? Vai caber ao São Paulo. Só que é a mesma história do Caio Jorge. O Marcos Antônio hoje é um jogador fundamental para o São Paulo. Você pede um cara como esse, dificilmente você vai achar outro jogador, e aí não é uma questão de grana, de valor, é de encaixe realmente de jogador no que significa o São Paulo hoje, na grana que o São Paulo tem para gastar. Semelhantes ao Marcos Antônio. Ao Caio Jorge. A questão é que o São Paulo não tem um mecena como o Pedrinho por detrás, não tem um cara bilionário que é um torcedor declarado do Cruzeiro, igual o Pedrinho, é cheio da grana, que quer fazer do time dele uma potência, não quer saber de lucro e tudo mais. O São Paulo não tem essa bala na agulha. Se o Flamengo quiser um Marcos Antônio, é muito difícil. O São Paulo, quebrado do jeito que tá, o presidente sendo investigado, desvio disso aqui, desvio daquilo ali, o CT do São Paulo tá caindo aos pedaços, tem corrupção, tem esquema, negócio de show da Shakira. Você acha que o Marcos Antônio vai preferir ficar no São Paulo ao jogar no Flamengo, que tá nessa situação, São Paulo nessa situação, o Flamengo na situação que tá? Você acha que ele vai preferir o quê? E o São Paulo vai ter cacique pra recusar uma grana pelo Marcos Antônio, já que o Flamengo vai querer ele nessa ocasião aí? Não vai ter, meu querido, não vai ter. Isso que o Marcos Antônio, vai lembrar aí, o Flamengo já quis ele escolheu vir pro São Paulo, aqui pro Brasil, porque no Flamengo ele seria e vai ser, caso seja contratado, um reserva. Isso é óbvio, ele não tem lugar, não vai entrar no lugar nem do Pulgar, não vai entrar no lugar do Jorginho, não vai entrar no lugar do Arrascaeta, muito menos do Carrascal, que pode jogar ali de meio campo, meia direita, ponto direito, enfim, eu entendo que o Felipe Luiz vai com o Carrascal. Mas essa é a questão, cara. É uma situação semelhante ao Cruzeiro. A questão é que o São Paulo não tem nem de perto o dinheiro que o Cruzeiro tem para poder recusar uma proposta absurda que o Flamengo fez pelo Caio Jorge. Mas eu quero saber a sua opinião. Você contrataria
o Marcos Antônio. Vem aqui comigo que eu vou colocar para vocês aqui a tela do Marcos Antônio no Transfermarkt para vocês entenderem essa situação. É um tanto quanto complicado, mas quando eu mostrar para vocês vai ficar muito claro. É o seguinte, essa aqui é a página do Marcos Antônio Transfermarkt. Marcos Antônio, ó, São Paulo, 9 milhões de euros, torçado 9 milhões de euros, de acordo com o Transfermarkt. É o seguinte, ele foi emprestado por 2 temporadas aqui, pelo visto, para o São Paulo. Foi emprestado em 2024 até o meio de 2026. Só que aqui, ó, primeiro de 1 de 7 de 2026, o São Paulo efetuou a compra do Marcos Antônio aqui, que foi as metas e tudo mais. Então, o Marcos Antônio é do São Paulo. São Paulo aqui, de acordo com o Transfermarkt, pagou 4,2 milhões de euros no Marcos Antônio. Agora, quanto eles vão vender? Não se sabe. Se o Flamengo quiser mesmo, pode pagar 2 vezes mais do que isso pro São Paulo para tirar o Marcos Antônio. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Contratariam ou não contratariam o Marcos Antônio para o meio campo do Flamengo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e eu vejo vocês no próximo. Até mais.